Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. 2020 com grandes desafios, né? A Daniele muito bem lembrou a gente esse tempo atrás a respeito daquilo que nós estávamos falando no ano passado, né? Que esse ano de 2020 seria um ano de amadurecimento. Eu acredito que todos aqui experimentaram um ano de amadurecimento, que se expandiram porque estamos passando por esse processo. E o processo, muitas vezes ele é doloroso, ele exige resiliência, exige perseverança de cada um de nós. A gente tem visto tantas notícias desde quando começou esse período de pandemia, né? Eu lembro que no começo da pandemia era uma mensagem de fortalecer a fé dos irmãos, para os irmãos não deixarem com que as notícias tomassem o coração, a mente, que guardassem. A gente estava falando algo sobre isso, só que no decorrer do ano de 2020, nós percebemos que a mensagem também ela foi mudando. A mensagem ela foi mudando para um nível de amadurecimento. Quem vai lembrar, uma vez falei aqui na igreja, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que fala: confia no Senhor, que Ele te sustentará. A confiar é uma promessa, a recompensa é Ele te sustentará. Então a gente tem visto pessoas que começaram bem e depois começaram a capengar durante o ano, dar aquela trancos e barrancos, e chegamos já praticamente no final do ano, mas pela graça do Senhor, Ele tem nos fortalecido, né? Então sou muito, muito grato a Deus por toda essa resiliência, esse fortalecimento, esse vigor, essa perseverança que Ele tem dado para todos nós. E para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu não via esse dia acontecer, eu falei, eu não aguento mais, né? Eu falava pro pessoal, eu não aguento mais pregar olhando para uma câmera. Precisávamos desse encontro, sabe? Então a gente conversou, falou assim, não dá mais para estender, procrastinar, a gente estar juntos novamente. Eu sei que estamos em pandemia ainda, porém se faz necessário essa comunhão, porque a comunhão, que é o que eu vou falar hoje, o poder da comunhão, ela traz cura, ela fortalece. Eu tenho certeza que muitos, se não todos, sentiam falta desse tempo, né? E alguns valorizaram, outros não valorizaram, mas eu tenho certeza que a comunhão ela traz cura para o corpo, ela traz fortalecimento, encorajamento, e nós fomos feitos para nos relacionar com os outros. Eu estava com muita saudade desse dia, não sei você, mas eu estava de falar amém, a igreja diz, e o pessoal diz amém e tal, fala pro teu irmão ao teu lado. A gente sente falta dessa cultura, né, desse ambiente de estarmos juntos, olhar um para os outros e ver o que Deus tem feito no nosso meio. Amém, queridos? Na verdade eu não estou feliz, eu sou feliz, porque existe uma diferença entre você estar feliz e você ser feliz. Se você diz que você está feliz, significa que a sua felicidade ela depende de circunstâncias. Eu preciso que isso aconteça para eu ficar feliz. Precisamos que algo aconteça, mas na verdade a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós não estamos felizes, nós somos felizes. Por mais que as circunstâncias sejam ao contrário, mas o Senhor tem nos dado força, tem nos fortalecido para enfrentarmos esses dias aí com coragem, com perseverança e tudo mais. Amém, queridos? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Fala pro teu irmão ao teu lado aí, que estava com saudade. Seja bem-vindo, um bom dia para você. É bom te ver aqui. Privilégio muito grande. Nós tivemos algumas mudanças provisórias, tá? Por que provisórias? Porque estamos procurando um novo espaço. O culto a gente transferiu para de manhã, né? A Agatha ficou super feliz. A Agatha e o Cleber falaram, meu Deus, pelo de manhã, porque eles trabalham com hamburgueria à noite e tal. Mas estamos procurando um novo espaço. Provisoriamente nós estamos aqui, mas já estamos procurando. Quem souber de algum espaço,
pode também nos indicar, a gente vai lá, visita, vê as condições todas para a gente se reunir, tá bom? De preferência que seja, que tenha uma boa localização para que os irmãos, principalmente que vêm de São Paulo, porque tem essa dificuldade, né? De São Paulo para entrar no Tabuão por conta do ônibus. De preferência uma boa localização para a gente se reunir, tá bom, queridos? A gente poderia pensar também, todo ano a gente faz, viu, o pessoal da diaconia, a gente podia pensar em fazer um amigo secreto, né? Pro final do ano. A gente está vendo também, a gente vai levantar uma pesquisa com todos vocês para ver a possibilidade de nós alugarmos um sítio para a igreja, uma confraternização, vai ser sexta e sábado. Vimos 2, um que já fizemos até inclusive um retiro Raízes, que lá em Mairiporã, né? Que é o Recanto Gileade, e tem um outro que fica em São Roque, né? Que é o Recanto Feliz, do pessoal uma amiga nossa da Sulamita. Estamos vendo. Então, esteja orando, a gente vai levantar uma pesquisa para saber se realmente as pessoas vão participar. Lógico que vai ter um custo. A gente quer reduzir o máximo, né? Tentar reduzir o máximo, vai ser em torno de uns 60 a 80 reais mais ou menos, por pessoa, com toda a alimentação inclusa, tá? Então, mas isso vai depender da quantidade de pessoas que nós tivermos. Precisamos ter pelo menos 50 pessoas. Se tiver 50 pessoas, a gente faz. Se tiver 40, a gente não faz porque, né, tem que pagar os outros 10. Bom dia, gente! Bom dia! Vamos lá. Eu sei que vocês vieram não apenas para estar em comunhão, amém? Vocês amam, vocês não viam esse dia chegar, mas também cremos que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como Ele tem falado comigo, sobre esse tema muito propício para hoje, que é o poder da comunhão. Então nós vamos falar sobre isso. O poder da comunhão. Eu quero pedir para que os irmãos abram comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Todos acharam? Deixa aberto aí, fecha os teus olhos, vamos orar. Se você puder, coloca a mão no seu coração. Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça derramada sobre nós. Oramos em comunhão, em comunidade, Senhor, pedindo que a sua palavra venha falar no nosso coração. Que a sua palavra venha trazer um renovo, venha trazer um bálsamo, um encorajamento, uma edificação, um consolo. Peço, Senhor, que neste momento tire toda a distração da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Que nada, Senhor, venha nos roubar, nada venha roubar, Senhor, a sua palavra, aquilo que o próprio Jesus nos ensinou acerca da semeadura, que havia uma semente que foi lançada no meio do caminho, veio o maligno e roubou aquela semente para que não houvesse entendimento. Eu oro nesta manhã, Senhor, por cada pessoa que está aqui neste lugar, para que essa palavra venha trazer uma revelação, Senhor, em nosso coração, e que esta revelação gere uma transformação em nossa vida. Não queremos ter apenas um conhecimento, mas queremos ter transformação, que é disso que o Evangelho se trata, transformação. Que nada, absolutamente nada, tire a nossa atenção da Tua palavra, da Tua presença neste lugar, Senhor. Nós honramos a Sua presença, honramos o que o Senhor tem feito no nosso meio, honramos, Deus, tudo que o Senhor tem liberado sobre nós. E eu oro nesta manhã para que saiamos daqui encorajados e com perseverança de continuarmos, Senhor, firmes e sempre prudentes na obra do Senhor. Eu oro por cura, Senhor, em todas as áreas físicas da alma, do nosso espírito. Eu oro por cura, Jesus, que a sua palavra, ela venha liberar cura sobre nós, tirando toda a ansiedade, toda a depressão, todo dor de cabeça, todo incômodo em nosso corpo, Jesus. Eu oro para que os nossos sentimentos e as nossas emoções e pensamentos neste momento estejam alinhadas pela Tua palavra, alinhadas pela Tua presença. Tire toda a preocupação, Senhor, do nosso ser. Toda ansiedade sai agora em nome de Jesus.
Todo sentimento contrário sai agora em nome de Jesus. Declara a sua paz. Declara, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Que saímos daqui cheios do Espírito Santo. Cheios da sua presença, Senhor. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Mais forte, gente. Glória a Deus. Vamos ao texto. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, todos acharam aí? Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a igreja diz, amém. Essa é uma conclusão do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E ele traz com muita claridade acerca, não é apenas a bênção apostólica, mas ele traz com claridade para nós a importância do que ele fala aqui, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos pela graça, a graça salvífica de Jesus. O que acontece é que o que nos leva ao inferno não é o pecado, por incrível que pareça, mas é recusar essa graça. Vocês estão aqui comigo? Então, quando nós estamos evangelizando, evangelizar é falar uma boa notícia. Nós precisamos ser carregadores de boas notícias. Precisamos carregar boas notícias. Todos nós aqui sabemos, já fomos ministrados acerca disso. Tantas notícias que temos visto se abrem todas as mídias, todo lugar. Fulano morreu, fulano... É tanta notícia trágica, principalmente relacionado à Covid no começo, deixou as pessoas desesperadas e assustadas. Né? Até hoje tem sido isso. Só que eu fiquei refletindo nesse ponto, o que nos fez voltar aos cultos presenciais era a importância da comunhão. Falávamos muito sobre isolamento social, distanciamento social e uma série de coisas, e parece que isso foi um fator de fato para afastar mais ainda as pessoas. Foi um ano que, de fato, nós fomos provados quem estava realmente fundamentado em Cristo e não. A nossa fé tem sido provada. Se de fato nós somos salvos ou somos convertidos, porque existe uma diferença. Existem muitas pessoas salvas na igreja, mas poucas pessoas convertidas. Você olha para a vida dos discípulos, eles eram pessoas salvas. Só que Jesus ele fala para Pedro dizendo: Pedro, quando te converteres, fortaleça o teu irmão. Porque a conversão, ela nos leva a uma firmeza da nossa maturidade. Ela nos dá perseverança. Então a gente precisa permitir com que o Espírito Santo sonde o nosso coração se nós somos apenas pessoas salvas. Ou se de fato nós somos pessoas convertidas ao Senhor. Conversão é dar a meia volta. É fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus, colocar os princípios de Deus acima de todas as coisas. E vou te falar, não é fácil. Não é fácil. Não é tão simples falar aqui na frente e dizer essas coisas para vocês. Eu sei, tanto quanto vocês, que no dia a dia não é tão simples assim. A nossa fé constantemente ela é provada, nós somos tentados constantemente para não fazer e obedecer à vontade de Deus. Mas nós escolhemos obedecer à vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável, amém? Nós sabemos internamente, conscientemente, que a vontade dele é melhor do que a nossa. Muito melhor do que a nossa. Então, nós somos salvos pela graça, e quem nos salva é o próprio Cristo, não é nenhum outro. Não existe outro Deus além do Senhor. Ele é o único Senhor. E é a Ele que nós devolvemos a honra, né? Porque Ele fez algo que nós não merecíamos, que era morrer na cruz por cada um de nós, para nos dar o quê? A vida eterna, ou seja, não foi à toa. Eu falo pro pessoal, ou você é acidental ou você é intencional. Acidental são aquelas pessoas que aconteceu, foi por acaso, foi por acidente. Não, a nossa vida não é uma obra do acaso e acidental. Nós precisamos ser intencionais. Jesus decidiu, escolheu ser intencional em morrer na cruz, por amor. O próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus, ele entregou a vida dele voluntariamente
para que nós tenhamos vida eterna. A pergunta é: o que nós estamos fazendo com essa vida que Ele nos deu, que Ele garantiu na cruz por nós? E por isso nós precisamos fazer valer a pena. Quem assistiu aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan? No final do filme, vou falar um pouquinho, tá? Já passaram mais de 10 anos, se não assistiu, problema teu. Mas é um filme maravilhoso. No final mostra o Ryan, que foi um soldado resgatado da guerra pelo sargento Miller, que é interpretado pelo Tom Hanks. Vou te falar uma coisa, Deus fala muito em filmes comigo. Eu gosto de assistir filmes, sempre tem uma sacada ali que fala, caraca, meu, olha só. E lá no final do filme, ele tá com a família, já tá bem velhinho, ele tá com a família, ele tá num cemitério, diante do túmulo lá do Miller, que era o soldado que resgatou ele da guerra, porque ele não queria sair da guerra. Ele recebeu uma notícia dizendo, olha, os seus irmãos morreram, só sobrou você. E existe uma lei nos Estados Unidos que, se por exemplo, tem 3 filhos na guerra, 2 morreram, tem que tirar o outro, para que a mãe não fique sozinha. E aí foram resgatar esses soldados, só que várias pessoas morreram no meio do caminho. E quando o soldado Miller chega lá pro Ryan e fala assim, ei, cara, é o seguinte, seus irmãos morreram, nós recebemos ordem para te levar de volta para casa. E Miller ali, e ele fala assim, olha, eu não vou, eu vou ficar aqui e morrer pelo meu país. Aí o soldado Miller falou, cara, você não está entendendo, eu perdi vários soldados apenas para salvar a sua vida. E chega no final do filme, mostra aí lá diante do soldado Miller que morreu. E ele fala assim para os filhos, netos, bisnetos, façam valer a pena o sacrifício de homens que salvaram a minha vida. Da mesma forma como eu fiz valer a pena, num momento fui resistente, mas eu fiz valer a pena o que eles fizeram por mim. Da mesma forma, Jesus ele fez isso conosco quando ele ressuscita, aparece os discípulos dizendo, a paz estejam convosco. E aí Tomé, que era considerado incrédulo, falou assim, não, eu só creio, ele viu Jesus, mas ele diz, eu só creio se eu ver as marcas, se eu tocar nele. E aí Jesus fala, pode tocar, Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Isso é a fé. A fé você não vê, mas ela existe. E a fé é o firme fundamento. E a fé é a própria divindade de Cristo. É Ele quem nos sustenta. Você não vê, mas é a fé que sustenta cada um de nós em nossas batalhas. Amém, queridos? E Jesus dizendo para nós, faça valer a pena o sacrifício que eu fiz na cruz por vocês. Essa é a graça. A graça nos alcançou, nos redimiu, nos reconciliou com o Pai e nos deu a vida eterna. Aí Paulo continua falando a respeito do amor de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. E nós falamos um domingo falando sobre o dom supremo. O dom supremo, ele é acima de ministérios, ele é acima de dons naturais, dons espirituais. Ele, além de ser um fruto, ele é um dom espiritual mais supremo, ou seja, humanamente nós não temos capacidade de gerar amor, a não ser pelo Espírito. Que é quando Paulo fala sobre a comunhão do Espírito. Ele está dizendo que a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. Ele está destacando essa importância. E é sobre a comunhão que nós vamos falar hoje. A palavra comunhão, ela vem de uma palavra grega chamada koinonia. Parece nome de remédio, né? Koinonia. Aí vem o médico e fala assim, você precisa tomar, você precisa ir lá na farmácia comprar koinonia. Porque é um nome esquisito, mas ele significa parceria, comunhão, relacionamento. É o famoso tamo junto, é nós. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui comigo? Então, a koinonia, ela traz essa comunhão, essa ligação, não somente com uma família natural, que nós precisamos ter uma comunhão com a nossa família natural, mas principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Deus nos criou por quê? Apenas para satisfazer um ego dele? Não, Deus, de todas as coisas que ele criou, fez e formou, ele diz, isso é muito bom.
Só que Deus fez o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 2:26. Façamos. E quando ele usa a palavra façamos, no plural, ele não diz eu faço o homem a minha imagem e semelhança. Por quê? Ele está dizendo façamos, porque ele está dizendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam lá em Gênesis, criando todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus não olhou para o cachorro e falou assim, vou fazer um cachorro conforme a minha imagem. Não, Deus não é um cachorro. Nós vemos que Jesus, ele se fez homem, dizendo, eu quero ter comunhão, koinonia com a minha maior e principal criação, o ser humano, eu e você, nós. Eu aprendi esses dias, o Senhor ministrou no meu coração dizendo o seguinte, que o nosso eu morre quando nós descobrimos o nós. Existe sim a nossa individualidade, a nossa particularidade, mas acima da nossa individualidade tem também a nossa coletividade, nós. O nosso eu morre quando nós temos a revelação do nós. Por isso que é importante dessa comunhão. Quando Deus fez todas as coisas, ele fez o homem, olhou para o homem e diz, não é bom que o homem ande só. Se Deus fala que não é bom que o homem ande só, ele está afirmando que a solidão não é boa. Andar sozinho não é bom. E quando nós olhamos para esse texto lá em Gênesis, nós automaticamente podemos concluir, está falando de casamento, está falando da relação do homem com a mulher. Não apenas disso, ele está falando que desse casamento é gerada uma sociedade, o social. Então não adianta a gente querer transformar o nosso social, nossa relação com o outro, se primeiro a nossa espiritualidade, a nossa relação, a nossa comunhão, a nossa koinonia com o Senhor não estiver firmada. Não adianta, você pode ir para a rua, fazer manifestação, você pode fazer o que for para transformar a sociedade, não vai transformar a sociedade se primeiro a espiritualidade nossa não for transformada. Eu não saio para fazer manifestação, apesar que eu nunca saí para fazer manifestação, se eu não fizer uma manifestação primeiro com o Senhor, no meu relacionamento com Ele. Então, Deus nos criou não porque Ele estava de bobeira, Ele nos criou porque Ele desejou ter uma relação, uma comunhão íntima com o ser humano. Sabe que Adão e Eva viam Deus face a face, não precisavam de um sacerdote. O que é um sacerdote? A figura de uma pessoa que representa o povo para Deus. Sabe quando você vê o pastor, você vê um padre, a primeira coisa que você entende é um sacerdote. Eu lembro que na minha cultura católica, sempre quando alguém confessava, cometia um pecado, e até procurava uma paróquia, podia ser qualquer padre, entrava num confessionário, lá numa portinha, e o padre falava assim, ô meu filho, pode confessar, e você falava. Ele ficava ali só te ouvindo, só te ouvindo, ele não falava nada. Não terminava a sua confissão, ele falava assim, eu te perdoo, meu filho. Ore 10 Pai Nosso e uma Ave Maria e você está absolvido. Você está zerado. Tão simples assim, né? Deixa eu falar uma coisa, pastor, padre, ninguém tem autoridade de perdoar pecados a não ser o Senhor. Mas a gente sempre procura a figura de um sacerdote para confessar algo, para representar. Ora por mim, faça isso por mim. Lembra de mim, ora por mim, coloca meu nome na oração. Vai lá na igreja. É sempre querendo usar alguém para representar ela para Deus. Só que em Cristo, o véu foi rasgado e não há mais a necessidade de um intermediário. Tem pessoas que pagam até dízimo para o pastor orar por ela. Dá uma oferta boa, faz alguma coisa para que alguém represente, lembra de mim, ore por mim, faça isso por mim. Não, cara, nós temos esse acesso ao Senhor. Cristo conquistou isso para nós. Essa comunhão que antes era apenas o sumo sacerdote, era fechada para toda a humanidade, mas em Cristo nós temos acesso pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro. Hebreus fala sobre isso.
Então nós estamos sendo chacoalhados nesse tempo para restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Cara, é muito bom, maravilhoso ver vocês. É gostoso demais, é muito bom mesmo, isso é saudável, isso é um remédio para a nossa alma, é um remédio. Faz muito bem a comunhão. Não é bom que você ande sozinho, não é bom que você faça as coisas sozinho. Não existe ministério independente, não existe uma vida independente. A sociedade implanta essa independência. Não, você é sozinho, cuida da sua vida, faz o que você precisa fazer. Não, nós fomos criados para estar em relacionamento com o Senhor primeiro. Deus deseja ter um relacionamento, uma comunhão com Ele. E Ele sente saudades de nós. Mas precisa haver uma intencionalidade da nossa parte. Nós precisamos desejar, precisamos ansiar por esse relacionamento. E quando eu falo esse relacionamento, eu estou falando vida de oração, estou falando vida de adoração, ler a palavra. A gente começou lá no início, falando, a gente lançou até distribuímos antes da pandemia, que era? Plano de leitura. Lançamos um plano de leitura, distribuímos na igreja. Quem vai lembrar disso? Quem lembra disso que estava lá? Distribuímos um plano de leitura, divulgamos na internet. Olha, gente, aqui tem um plano de leitura para você ler a sua Bíblia. Você que não tem essa maturidade, então leia no seu ritmo, mas leia a Bíblia. Mas não pare de ler a Bíblia até que a Bíblia leia você. Porque a Bíblia não é um livro casual, que você, vou ler como qualquer outro livro. Não, a Bíblia, ela precisa ler e você vai encontrar erros em você, em nós, em mim. Então, quando eu leio as Escrituras, eu leio sempre com a perspectiva, Deus está falando para eu melhorar nisso aqui. Deus está falando para eu me arrepender da forma disso, aquilo, outro. E a gente vai sendo transformado. Então essa é a comunhão que Paulo está dizendo. Eu destaquei alguns pontos aqui para a gente entender com mais clareza. Primeiro ponto é que comunhão não é um grupo de afinidades. O que é um grupo de afinidades? Eu gosto de rock, vou andar com os roqueiros. Eu gosto do pessoal da hamburgueria, vou andar com os caras que só falam de hambúrguer. Eu gosto... a gente tem gostos, nós temos preferências. E você sabia que no mundo digital, as empresas que lucram, elas lucram com a questão de afinidade. Elas sabem mais do que você sobre a sua vida. Elas sabem seus gostos, suas preferências, onde você mora, quem são seus amigos. As redes sociais têm mais informações do que você tem sobre você e sobre os seus relacionamentos. É por isso que quando você está lá navegando, aparecem aquelas propagandas para você, porque ele identifica sabendo que você tem esse determinado interesse. Tem até às vezes você está ali conversando com as pessoas na mesa, de repente você abre lá na rede social, aparece um anúncio sobre aquilo que você conversou na mesa, porque você deixou o seu negócio lá da voz ligado. No iPhone é Siri, né? No Android é o quê? Não tem? Marinette? Enfim, aparece lá porque ele sabe que você está falando sobre aquele assunto, então ele vai trazer propagandas relacionadas àquele assunto porque você demonstrou um certo interesse sobre aquilo. Porque você não está falando por falar sobre aquela situação, porque algo é relevante, algo ali chamou sua atenção. Então, primeiro, koinonia, comunhão, não é um grupo de afinidades. Eu só quero pertencer ao grupo que fala sobre isso, que tem esses determinados interesses, vou andar só com eles. E crente vive numa bolha, você sabia disso? A gente vive numa bolha achando que as coisas só acontecem dentro do nosso meio e nos esquecemos do que tem do lado de fora. A gente fica tão acostumado com esse evangeliquez, andando só com crente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não ande só com crente. Não, pastor, não. Porque você não vai ter como evangelizar pessoas. Eu sei que a gente está passando por um tempo também que o evangelho está evangelizando os evangélicos. Nós estamos reaprendendo o que é o evangelho. Nós falamos sobre isso, sobre essa série. Depois você acompanha lá nas plataformas digitais,
que é o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho eterno, que fala sobre isso. Mas aqui, então, primeiro ponto, repete comigo, koinonia não é um grupo de afinidades. Segundo ponto é que a comunhão não é apenas participar de uma refeição com alguém, porque você sabe, onde tem crente tem comida. Sim ou não? Porque faz parte a comida. A comida, comer é muito bom. Eu amo comer, eu amo cozinhar, mas comer é muito melhor, né? E comer, ele satisfaz o seu corpo físico, ele te dá energia para você levantar, para você fazer o que você precisa fazer. Se você não come, você não tem energia suficiente para produzir, para trabalhar, para estudar, para fazer tudo o que você precisa fazer no dia. Então é necessário comer. E sempre onde tem crente tem comida, porque a comida faz parte da comunhão. Aleluia? É comum a gente falar assim, terminou o culto, vamos pedir alguma coisa para comer? Vamos pedir uma pizza, vamos pedir um hambúrguer? Ou sai daqui, vamos almoçar, vamos na minha casa, vamos comer alguma coisa? Por quê? A gente sabe que onde nós queremos ter comunhão. Uma coisa que a gente pode relacionar com a comunhão é Jesus, ele pregava para multidão, tinha multidão. Só que ele tinha 70 discípulos da multidão. E desses 70 discípulos, ele tinha 12. Ele chamou 12 para andar mais próximo dele. E esses 12 discípulos eram pessoas que comiam na mesa com ele. Ele não chamou 70 para sentar na mesa e comer com ele. Foram apenas os 12. E onde tinha comunhão, tinha comida, pão, vinho. E era Jesus quem servia. Ele pegava o pão, partia o pão, dava graças e dava aos discípulos. Assim ele fez também com o vinho. Pão a gente sabe que representa a palavra. Se eu não alimento da palavra, eu não tenho energia para produzir o que eu preciso produzir, para aquilo que eu preciso fazer. A gente se sente, às vezes, vazio, fala, cara, eu não tenho nada para compartilhar. Eu estou sem pão, estou sem sementes, eu não tenho. Às vezes a gente se sente assim. Não tem uma palavra de ânimo para dar para alguém. Por quê? A gente está sem esse pão dentro de nós. Mas está ali. Está ali. Jesus ele fala na parábola da semeadura, a primeira parábola, ele fala o seguinte, quando há uma semente plantada entre os espinhos, que a semente ela é sufocada por conta das preocupações da vida, da avareza. E ele fala o seguinte, que a palavra ela fica dentro da pessoa, mas ela não produz. Sabe qual é o objetivo de Satanás nesses últimos dias? Que a palavra fique em você, mas que ela não manifeste e ela não produza. Porque algo precisa ser produzido dentro de nós. E o nosso foco jamais pode ser os frutos, e sim as raízes. Porque é das raízes que são gerados frutos. Fruto não pode gerar raiz, mas a raiz tem poder para gerar frutos. Então são as nossas raízes, e as raízes diz respeito ao relacionamento. Relacionamento para produzir frutos, e frutos se come, raiz não se come. Eu sei que alguns legumes a gente come a raiz, mas eu estou falando nesse aspecto que nós fomos chamados para produzir frutos, e a árvore ela não pode comer desse fruto. A árvore ela produz fruto para outra pessoa comer. Olha que incrível isso. A ponto da pessoa comer esse fruto e falar, cara, isso tem sabor de Jesus. Não é algo meu, Robin. Isso aqui tem sabor de Robin. Não, isso aqui, cara, isso aqui é Jesus. A gente reflete, produz. Paulo fala sobre isso de uma forma muito incrível, dizendo sobre o perfume de Cristo. Alguns exalam perfume para a morte, mas existem aqueles que exalam o perfume da vida, que é o perfume de Cristo. Eu gosto dessa expressão. Dá para ser até um livro, né? Perfume de Cristo, ou um filme. Perfume de Cristo. Porque o pecado tem cheiro, mas também a presença de Deus também tem, e ela é forte. A gente, quando entra num ambiente, a gente sente, você sabe, você fala, cara, me sinto num lugar, a presença de Deus está aqui. Você sabe quando a presença de Deus está. Você sente no ar, você sente até no seu paladar, você sente no seu tato, você tem sentimentos, você consegue perceber a presença de Deus. Mas existem momentos
que a presença de Deus está e a pessoa não sente, ela não percebe, como aconteceram com os discípulos também. Jesus ele fala, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Ele está falando de presença, ele está falando de comunhão. Onde nós estamos, porque nós carregamos essa presença. E quando nós compartilhamos, compartilhamos uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação, a presença de Deus está. Um gesto, um ato de amor, a presença de Deus está. E há comunhão ali. Vocês estão aqui comigo? E quando nós falamos sobre esse ponto, que koinonia, repete comigo, koinonia não é apenas participar de uma refeição com alguém. E nós percebemos, como eu falei aqui, que o alimento ele serve para vários propósitos, que o primeiro é alimentar o nosso corpo, mas a comunhão, ela alimenta a nossa alma. Vocês estão aqui comigo? O alimento para o nosso corpo, ele sustenta o nosso físico, mas o relacionamento, a comunhão com as pessoas sustenta a nossa alma. Foi por isso que Deus diz, não é bom que o homem ande só, porque ele viu que solidão não é legal. Andar sozinho não é legal. E quando nós trazemos isso para uma questão de igreja, de corpo, de comunhão com as pessoas, é saúde, é vigor, é perseverança, é gerado. Cara, a gente vem num culto com aquela expectativa de encontrar as pessoas. Claro, existem alguns que têm motivações erradas. Eu vou lá porque eu vou encontrar com aquela menina. Eu vou lá porque eu vou encontrar com aquele rapaz. Eu quero ver aquela pessoa, mas ela não está focada na presença de Deus. Existem pessoas nesse meio. Mas o Senhor está nos levando a essa comunhão. Comunhão. Eu tenho certeza que todos nós, a palavra que mais nós falamos ultimamente era isolamento social, mas também falamos sobre, cara, eu não vejo a hora de estar em comunhão com as pessoas da igreja. Sim ou não? Ou só eu? Você também? Eu não vejo a hora de estar em comunhão com o corpo. Porque não há como nós crescermos sozinhos em nossa casa. Tem pessoas que falam assim, não preciso. Eu amo a Jesus, vou ficar na minha casa. Ou vou assistir na internet, e agora virou tipo Netflix, agora participar de culto, né? A pessoa, vou assistir o culto da minha casa. Deixa eu falar uma coisa, não se assiste culto para quem não está conectado. Nós fomos chamados para estar conectados, não assistir, porque assistir é um espectador, fica sentado, ouvindo e tal, sai, a vida dele não será transformada. Porque ele precisa estar conectado com o corpo, a comunhão com o Senhor e a comunhão com as pessoas. Comunhão com Deus vertical e comunhão com as pessoas horizontal. Eu fiquei pensando sobre isso, eu até falei já na igreja a respeito da cruz. A cruz você vai observar que ela tem a questão do braço, né, e para cima. Ali está falando de uma relação com o Senhor e uma relação com os outros. Porque aquilo que eu recebo de Deus, eu preciso passar para as pessoas. Agora, quando eu não recebo de Deus, eu não tenho o que passar para as pessoas. Nós andamos como uma expressão que fala andar de tanque vazio. Eu não quero andar de tanque vazio. Eu quero andar de tanque cheio. Eu quero andar menos, como João fala, menos de mim e mais do Senhor. Que Ele cresça e eu diminua. Então a nossa vida diária é fazer com que a presença de Deus ela seja maior do que nós. Porque eu já falei uma vez, nós carregamos algo que é maior do que a gente, que é a presença dEle. E aquilo que nós carregamos, precisamos impartir, compartilhar, transbordar na vida do outro. Amém? Vocês estão aqui comigo? Em segundo lugar, dessa questão que não é apenas uma refeição, é que Deus ele proporciona comunhão, companhia ao homem. E um dos principais conceitos da comunhão, como nós falamos, é o comer. Abre comigo lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, para a gente ver uma coisa. Atos, capítulo 2, versículo 42. Nós vemos lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, logo depois que Pedro ele
prega aquela palavra, mais de 3.000 homens se entregam a Jesus. Mais de 3.000 homens. E logo na sequência ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e aonde? E na comunhão e no partir do pão. Então ele estava dizendo o seguinte, que é importante essa comunhão. Ele está falando, mas não pode faltar comida. Precisa ter comida. E ele está falando uma comida física, ok? Que sustenta o nosso corpo, mas ele está falando de um alimento espiritual que alimenta a nossa alma, que é a comunhão. A importância, o poder da comunhão no corpo, o poder da comunhão em casa, na família. Né? Algumas pessoas falaram, nossa, agora descobri que eu tenho uma família na minha casa. Eu tinha uma casa, mas não tinha uma família. E eles se sentiram meio que obrigados a se relacionar com a família que ele tinha na própria casa. E muitos lares são assim hoje. Não tem comunhão, não tem relacionamento. Cada um pega a sua comida, vai sentar no sofá, assistir televisão. Não tem essa cultura de sentar na mesa, de olhar nos olhos, conversar, falar. Nós brasileiros precisamos nos arrepender em relação a isso. Essa cultura brasileira não faz parte da nossa cultura do reino, da cultura dos princípios e valores que o Evangelho nos ensina. Essa comunhão. E nós precisamos ser o quê? Intencionais. Intencionais e não aceitar que esse tipo de cultura esteja ainda instalado dentro do nosso lar e a gente aceitar como uma normalidade. Esse é o problema da sociedade. Tudo que é ruim, é normal, isso acontece. Quando nós vemos coisas que não condiz com as Escrituras, não podemos olhar como uma normalidade, como algo, normal, é comum, acontece sempre, principalmente em periferia, sempre está morrendo alguém, é drogas, é tráfico, é pessoas matando, não, é normal, acontece, aqui é constantemente. Não, nós não aceitamos esse tipo de cultura no nosso meio. E essa comunhão, ela traz essa unidade. Então, comunhão, repete comigo, comunhão gera unidade. Porque, olha só, fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, não faltava pão, não faltava oração, não faltava comunhão. E a Bíblia segue dizendo, nesse mesmo capítulo, falando que tudo que eles tinham em comum, eles compartilhavam por conta dessa comunhão. E a comunhão, ela gera unidade. E é perceptível, você vai confiar, você vai estar unido com alguém que você tem comunhão com ela. Então é necessária a comunhão. Por exemplo, é comum a gente encontrar, até mesmo já fizemos isso, pessoas fizeram isso conosco, quando alguém mais de um ano não fala com você. E falou, fulano, me ajuda aqui, eu tô vendendo tal coisa, você não quer comprar? Você fala assim, o cara depois de muito tempo não fala comigo, é da família, né? Não pergunta como eu tô, já tá me oferecendo algo. Você vai se sentir estranho. Mas quando você tem comunhão com ela, você vai fazer parte daqui, você vai ajudar aquela pessoa em algum aspecto. Vocês estão aqui comigo? Não vai ser um relacionamento por interesse, porque algo já está sendo construído ali. A comunhão, ela gera essa unidade. Então, eles tinham tudo em comum. Então, essa era uma característica forte da igreja, que gerou aquela unidade, que os caras eram pau para toda obra, era o mesmo coração, mesmo entendimento, a mesma visão, o mesmo propósito, apesar de haver pessoas diferentes, ministérios diferentes, culturas diferentes inclusive, mas eles tinham tudo em comum. Porque a palavra comunhão, ela vem dessa palavra comum. Eles tinham algo comum. Não estou dizendo para você olhar para uma coisa errada e ver aquilo como uma coisa comum. Não é comum, é normal. Isso acontece. Ele está dizendo que a comunhão, ela traz essa unidade. E junta comunhão com unidade gera comunidade. Comunidade. A comunidade é a junção da comunhão com a unidade. Nós somos uma comunidade que a comunhão gerou essa unidade entre nós. Vamos fazer alguma coisa? A igreja inteira está junto. E esse tempo tem tentado de alguma forma tirar essa comunhão, né? Para que a gente não fizesse algo juntos.
Porque a comunhão, ela leva cada um a fazer, a igreja a fazer algo junto. Vamos evangelizar, mas precisamos contar com a igreja inteira. Então, decisões que precisavam ser tomadas, eles tomavam juntos. Direções, eles tinham direções juntos, confirmava, era juntos. Juntos, estamos juntos, tá ligado, é nós. Quando tem comunhão, tem essa unidade. E Jesus, ele ora, dizendo, até que todos sejam um, como eu sou um com o Pai. Por que ele era um com o Pai? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Então a igreja é um corpo, é essa comunhão celestial aqui na terra, meus queridos. E nós precisamos valorizar, fazer valer a pena essa comunhão. Esse tempo tem tentado nos afastar, sabe? Tem tentado tirar essa comunhão, esse relacionamento. E nós sabemos que o pecado, quando gera, ele vai gerar essa divisão, ele vai gerar esse distanciamento, que foi isso que aconteceu em Gênesis. Quando eles pecaram, eles estavam separados psicologicamente deles, estavam socialmente separados um do outro, tanto que Deus fala, onde está você, homem? Tive medo e me escondi. O pecado, ele gera o quê? Culpa, medo e vergonha. Não, eu já passei por isso. Não, eu pequei, não vou estar no meio daquele santo não, o povo tudo buscando a Deus, o povo é tudo santo, o pessoal ama a Bíblia. Não, eu pequei, eu me sinto um lixo, não mereço estar naquele lugar. Que é exatamente no lugar onde é para nós estarmos. Talvez exista um sistema de defesa acionado, dizendo, não, eu não posso estar lá no meio, porque provavelmente foi ferido. Muitas vezes até pelo corpo, digo, a igreja. Mas, no próprio corpo, nós encontramos cura. No mesmo corpo onde nós fomos curados, nós encontramos cura. Porque, por exemplo, eu tava fazendo um negócio... Gente, vocês viram a porta do banheiro que foi eu que fiz, tá? Para vocês terem privacidade. Mas ali no meio, lá eu fiz um cortezinho, 2 cortezinhos aqui. Mas o meu corpo, ele vai se encarregar de cicatrizar. Não preciso nem de remédio. Então é no próprio corpo que nós encontramos cura. Vocês estão aqui comigo? A comunhão, ela gera essa cura dentro do nosso coração. E aqui nós vemos que para o crente daquela época, também para nós, comer junto, em unidade, gera comunhão. Então nos próximos cafés, vamos nos organizar melhor. E seria legal cada um trazer alguma coisa. Antes de começar o culto, a gente tem uma refeição boa. Tem pessoas que acordam, não conseguem tomar um café, porque, né, aquela correria. Mas, né, a gente fazia isso lá no parque, né, Dudinha? Vamos fazer isso de novo. Cada um trazer alguma coisa, a gente toma um café, todo mundo junto. Porque faz parte da comunhão. Então, o alimento físico, ele sustenta o nosso corpo, mas a comunhão, ela sustenta a nossa alma. E nós precisamos dos dois. Dos dois. Amém, queridos? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Lá no mesmo texto de Atos 2. E a gente termina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam o quê? Todos os que criam estavam juntos. Juntos. Não fazia distinção. E quem buscava mais tempo a Deus do que o que acabou de se converter. Talvez uma pessoa que se converteu agora não conheça essa palavra koinonia. Mas a palavra koinonia, como nós vimos, é comunhão. E aqui fala que estavam juntos. Não fazia acepção de classe social, de classe intelectual. Nada. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Mesma visão, mesmo coração, mesmo propósito. Isso era o que ligava eles com o propósito que eles estavam caminhando. O que é o propósito? É quando você encontra sentido
no que você está fazendo. Então eles tinham sentido, eles tinham um propósito. O propósito era pregar o evangelho e fazer discípulos. E para que eles chegassem a pregar o evangelho e fazer discípulos, eles entendiam sobre a comunhão. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Olha aqui novamente. O pastor vai falar só de comida, né? Mas é a comida física, mas também a comida espiritual que eles estavam falando. Lembra que, acho que foi Paulo que diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria. O que é isso? Comer e beber é visível, é tangível, você toca comer e beber. Ele está dizendo que não, mas não é isso o reino de Deus. Ele está dizendo que a comida é espiritual, é paz, justiça e alegria, que são os atributos de Deus, aquilo que nós não vemos, mas existe no nosso meio. Então ele está falando sobre esse aspecto. Olha só. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham a motivação correta naquilo que eles estavam fazendo. Eles não tomavam, comiam, reclamando, murmurando, porque eles entendiam que essa comunhão era cura e sustentava a alma deles. E versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós vemos o avanço da igreja através dessa comunhão que eles tinham. Primeiro, eles tinham comunhão com o Senhor Jesus. Se você pegar os discípulos, apóstolos que andaram com Jesus, eles viram Jesus fisicamente. Vocês têm ideia do que é você estar lado a lado, olhando para Jesus, como aqueles homens tiveram o privilégio? Quem gostaria de ter essa experiência? Mas fisicamente, você fala, caraca, Jesus, cara, você tem um treco, meu. Você tem um treco, Jesus me leva. Mas nós podemos ver o corpo de Cristo através da igreja. Tem pessoas que perguntam, pastor, como é que eu vejo Jesus? Olha para cada um. Olha para as pessoas, olha nos olhos, ore junto com ela, porque onde tiver dois ou mais, o Senhor ali estará. Mas será que Jesus tem barba? Jesus tem os olhos azuis como a Hollywood mostrou? Não sei, cara, não sei, não interessa, não quero saber. O que importa é esse tempo que nós estamos vivendo, e nós temos esse privilégio de se relacionar com o outro. Então o que Deus está pedindo de nós? Que sejamos intencionais um com o outro, se importar um com o outro. Porque esse tempo todo nos fez ficar atrás do celular, mandando mensagem de WhatsApp. Gente, não funciona, eu tento, mas não dá. Porque quando nós estamos falando de comunidade, uma comunhão que tem uma unidade, se faz necessário a presença, se faz necessário a comunhão. Não se faz comunhão através de um WhatsApp, de uma rede social, gente, vamos lá. No começo funcionou, mas desgastou, porque a gente tem essa necessidade de estar junto. A gente sente saudade. Você vê, o cara que está longe dos caminhos do Senhor, longe da comunhão, ele fala, eu sinto saudade, mas eu não consigo, por conta do pecado que impede ele. Na verdade, a questão é o orgulho, né? O orgulho que impede ele de estar em comunhão com o corpo. Eu fiz isso, faz tempo que eu não apareço. Não vou estar mais com o pessoal. Para com isso, gente. Vamos deixar matar esse orgulho para que o reino dos céus ele enche o nosso coração. Nós temos, todo ser humano tem a necessidade de comunhão. Todo ser humano, por mais que você fale, não quero, mas tem, lá no fundo tem necessidade de comunhão. Vou usar um exemplo do Marcos, está aqui. O Marcos tinha uma dificuldade, terminava o culto, cara, cadê o Marcos? Já foi embora. Falei, oxi. Mas, cara, como que você quer gerar comunhão, só vai no culto, assiste e vai embora? E o contato com o povo? Porque ter contato com o pastor é fácil, mas precisa conhecer as outras pessoas também da comunidade. Conhecê-las, perguntar o nome dela, a história dela, ir na casa dela, chamar para tomar um café, sei lá, cara, mas só inventar desculpa para estar em comunhão. Só por isso. Conversando com ele entendeu, falou, pastor, isso é uma cultura que eu vim carregando, mas eu não quero, graças a Deus, aleluia.
Amém. Nós temos essa necessidade. Os irmãos vêm de São Roque, vêm à toa. 50 minutos, eu vou para lá só para ouvir uma palavra. Não, porque há necessidade de estar conectado com o corpo. Porque não se faz igreja, por exemplo, não precisa. Eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Não existe corpo sem cabeça. Sem a cabeça, sem um corpo. É uma anomalidade, é isso que fala? Anomalia. Anomalidade, de onde tira essa palavra? Anomalia. Não existe um corpo, uma cabeça sem um corpo. O cara fala assim, eu amo a cabeça, eu amo Jesus. Mas eu não amo a igreja. Eu não amo o corpo. Então você não ama Jesus, porque nós precisamos amar aquilo que Jesus ama. Jesus ama a comunhão. Por isso que ele chama os caras para sentar na mesa, dizendo, ei, eu quero ter comunhão com vocês. Pão e vinho é apenas uma desculpa para olhar nos olhos de vocês, compartilhar uma palavra, orar junto, a gente louvar ao Senhor junto, compartilhar um dinheiro, alguma coisa. É só uma desculpa para nós estarmos juntos. Mas nós não podemos resumir a comunhão em um alimento físico, porque é como, tem gente que valoriza mais o final do culto, que vai comer numa pizzaria ou numa esfirraria, sei lá o que das quantas, do que vão pra lá, ninguém fala, e aí cara, você viu a palavra desse domingo, meu? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de valorizar aquilo que Deus derramou sobre nós, esse poder de comunhão, esse poder de estar juntos. Pessoas que vieram de lares onde não tinham essa comunhão, ela tem uma grande dificuldade de ter essa comunhão. Ou ela pode até falar, cara, eu quero ficar na igreja, mas não quero ficar na minha casa, porque na minha casa eu fico sozinho. Nós precisamos aprender a se relacionar com as pessoas. Jesus deseja ter um relacionamento com a gente. E precisamos ser intencionais, queridos. Não vamos ficar na nossa vida no automático. As coisas vão acontecendo, aquela rotina, constantemente. A gente precisa dessa intencionalidade. Amém, queridos? E esse tempo foi o que nós temos vivido. Vou confessar para vocês como foi difícil para mim. Como tem sido de não ter essa comunhão como a gente gosta, né? Mas essa comunhão é além das quatro paredes. Semana, e aí cara, como é que você tá? Como é que tá a semana? Quer que eu vou na sua casa? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, mas procurar a gente ser intencional nesse aspecto. Amém, queridos? Eu vou finalizar aqui o texto. Já finalizei, né? Já finalizei. Mas que a gente seja intencional nessa comunhão, se importando com o outro. Não vamos viver essa vida de individualismo, fechar na nossa própria bolha e achar que não tem outras pessoas que estão também na caminhada com o Senhor. Esse é o tempo da gente estar em comunhão, para que a gente gere essa unidade e façamos aquilo que Deus pediu para que cada um de nós façamos: pregar o Evangelho e fazer discípulos. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Existem 3 propósitos da igreja. Primeiro, nós precisamos estar engajados em adoração, a nossa comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor, leitura bíblica, coloca lá um louvor que você gosta na tua casa, fica cantando, mas procure, seja intencional com o Senhor. Segundo ponto, nós precisamos estar engajados na edificação, aqui é o relacionamento, a comunhão um com o outro. Engajados, intencionais. E terceiro, que a gente não pode se esquecer, é evangelizar o mundo. Evangelização, estar engajado em compartilhar a boa nova com alguém que não conhece o Senhor. Nós não podemos nos esquecer desses 3 propósitos na nossa caminhada. Amém, queridos? Em todos os lugares onde vocês forem, onde vocês estiverem, nós não podemos esquecer disso. Amém, queridos? E com certeza, se a gente esquecer, Deus vai usar alguém para nos lembrar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você acabou de ouvir uma mensagem da Igreja Reino. Continue conectado conosco. Deus abençoe sua vida.